Estudar a Bíblia. Muito bem, de volta ao nosso estúdio, aqui direto da AD Bacabal, Maranhão, tá certo? Nessa terça-feira já está comigo aqui no estúdio, meu amigo professor João Batista, né? Professor João Batista Costa Filho, ele que é professor secular, professor de carreira, atua como coordenador escolar desde 2002, é graduado em letras, pós-graduado em língua portuguesa, gestão escolar, ocupando na academia a segunda cadeira, né, na Academia Bacabalense de Letra, também é poeta, escritor e também cronista, né? Nosso convidado hoje também na sua área espiritual, ele é formado no curso de formação de obreiro e trabalha atualmente como coordenador da Escola Bíblica Dominical da Congregação Efatá, né? Professor João Batista, seja bem-vindo ao nosso programa EBD no Rádio, hoje no formato de podcast. E nesse momento o nosso microfone abre para suas considerações iniciais, fique à vontade. Bom dia na paz do Senhor a todos que nos ouvem nesta manhã, essa manhã que Deus nos dá, né? Tão gloriosa. É um momento de aprendizagem para o povo de Deus e para o povo secular também, né? Deus sempre tem uma palavra, né? Através das entrevistas, dos cânticos, dos louvores, da palavra de Deus. Muito bem, você ouviu o pastor João Batista, aparecendo só de pastor, já estou profetizando, né? Recebe, né, João? Professor Costa Filho. Irmão Costa Filho, eu pergunto ao senhor como foi o seu encontro com a escola dominical. O senhor nasceu num berço evangélico ou não nasceu num berço evangélico? Como se deu assim seu encontro com a EBD? O meu encontro com a EBD se deu desde eu criança, porque meu pai, João Batista da Costa, era dirigente, né, da Assembleia de Deus, então ele peregrinava nos interiores, né? A minha maior lembrança está aqui pertinho de nós, no povoado Limeira, aqui depois da Vila Nova, na verdade antes da Vila Nova, né? E ali o papai já levava a gente para a escola dominical, na igreja que até hoje está de pé. Mamãe, quando não podia ir, mas quando a gente retornava, ela já perguntava qual foi o assunto da lição, a verdade prática e o texto áureo, né? A gente teria que dizer de forma decorada. Logo ler nós não sabíamos direito ainda, né? Muito bem. Então esse foi o seu primeiro contato desde a mais tenra idade, né? Então... Aí a gente veio aqui para Bacabal em 76 e o papai continuava como dirigente, né? Ele foi o primeiro dirigente ali que hoje é a Getsemane. E ali também a gente... Quantas vezes a gente foi 5 horas da manhã para a oração matutina, e ali que nós continuamos estudando a EBD e também o círculo de oração das crianças, que na verdade era o círculo de oração das crianças que fazia às vezes a função de EBD, da né? EBD, também, no caso para as crianças, né? Certo. Muito bem, professor João Batista, então você, desde a mais tenra idade, eu lhe pergunto nesse momento, como você vê a importância hoje da escola dominical, sobretudo para nossas crianças, claro, para adultos, mas para crianças, sobretudo, como você é fruto desse ensino que ficou guardado aí no seu coração? Verdade. A EBD, ela é uma bancada escolar como, aliás, muito mais importantíssima para o ensino e aprendizagem da educação cristã. Porque, assim como a gente aprende para nós nos formarmos nisso, naquilo outro, medicina, sermos doutores, digamos assim, né? Na escola cristã, nós estamos aprendendo os caminhos do céu, irmos para o céu. Então, lá nós seremos generais, né? Teremos as nossas patentes, porque o alvo é o céu. Tudo que existe na EBD, o alvo é o céu. Então, para as crianças de hoje, as evangélicas e não evangélicas, porque antes eu tinha uma ideia de que a EBD era para crente, mas não é. Não é, a sua origem não foi a assim. EBD, inclusive a sua origem não foi dentro de uma igreja, né? Ela foi para pessoas, meninos de rua, praticamente da Inglaterra, né? Então, nesse contexto, a EBD ela é imprescindível. É onde a igreja precisa, é onde está a base cristã do nosso credo cristão, né, do nosso credo assembleiano, todo está
na EBD, né? Nos ensinos que a EBD proporciona. E uma criança bem ensinada é uma criança que, como diz Provérbios, ela jamais vai esquecer, né, o que os pais ensinaram, né? Então, a mensagem para os pais é que eles não abdiquem de forma alguma de levar os seus filhos e irem também para a EBD, porque se a palavra diz, o exemplo arrasta. É verdade. Muito bem, você que ligou o seu rádio agora, você que está nos acompanhando no nosso aplicativo, nosso muito bom dia, na paz do Senhor. Estou conversando com o professor Costa Filho, ele que é professor também secular e também professor da Escola Bíblica Dominical, coordenador aí na congregação EFATá, na Coab 3. Léo, traz um jingle da EBD e eu volto já. Muito bem, estão de volta com o nosso programa, mais um bloco aqui dentro da nossa emissora. Hoje é o programa EBD no rádio, no formato de podcast, recebendo o professor Costa Silva, que estará conosco aqui conversando um pouco sobre a nossa revista, tá bom? Queremos dar um abraço especial para o meu amigo Antônio, vulgo japonês, lá aí na atriz dela, que está aniversariando hoje, tá bom? Então todas as músicas do nosso programa será para o meu querido irmão Antônio, vulgo japonês, e também a irmã Antônia, sua digna esposa. Também conosco, ligado nessa manhã, está a irmã Dinamara, no Setúbal, ouvindo a nossa programação. Muito bom dia, irmã Dinamara, e obrigado por sua sintonia, obrigado por sua audiência. Muito bem, estamos aqui com o professor Costa Filho, conversando sobre a nossa escola bíblica dominical, e já dentro da nossa temática eu pergunto ao nobre professor Costa Filho qual a importância, professor João Batista, da escola bíblica dominical para a sua vida, né, sobretudo, e em particular para a vida da igreja. A importância da EBD para a minha vida, ela tem sido a maior bênção que Deus tem me dado, porque através da EBD é que nós temos a oportunidade de, mais de perto, ali junto ao professor e a outros alunos, a ter a palavra, porque é diferente uma palavra do púlpito, onde não há muita interação, né, com os irmãos, de uma classe da EBD, onde você está ali junto do professor para tirar dúvidas imediatas e assim não levar para casa aquelas dúvidas e estar enriquecendo e sendo enriquecido ao mesmo tempo, tanto de forma espiritual quanto de forma secular, porque a EBD ela traz ensinamentos espirituais, mas como crente precisa ser um exemplo de cidadão, então ela aborda, claro, a Bíblia, né? Biblicamente a Bíblia aborda todos os setores do homem, né? Corpo, alma e espírito. Então, eu esqueci a segunda parte da pergunta. Para a igreja, né? Para a igreja ela precisa estar alicerçada na palavra de Deus. E esse momento da EBD é um momento muito importante, é um momento maciço, digamos assim, de nós estarmos detalhando a palavra de Deus. A gente vê as lições da EBD que nós estudamos, elas são previamente organizadas, né, através de um comentador trimestral, e tem toda uma dinâmica. Então, quando ela chega na igreja, ela precisa seguir a dinâmica pedagógica do ensino, através das suas classes, através das suas faixas etárias, porque o conteúdo de uma lição de adulto, uma criança não vai entender a partir da própria temática. Então, toda essa dinâmica precisa ser colocada para que ela tenha sua efetividade espiritual e também secular dentro das faixas etárias, como acontece, né? Então, nós podemos dizer que esse é o diferencial da escola bíblica para um culto, né? Que a tendência das pessoas querer comparar a escola com o culto, e não dá para comparar a escola com o culto, né? Justamente. A liturgia, apesar de ser semelhante, mas tem muita diferença nessa questão da receptividade do conteúdo, né, para cada faixa etária. Porque no culto está todo mundo junto, ali misturado, criança, jovem, adulto, né? Na EBD todo mundo nas suas classes, não é isso, professor? Inclusive, pastor, no congresso que nós estivemos em São Mateus, o pastor Marcos Tuller, ele enfatiza essa questão de que a liturgia da EBD, ela é necessário que ela
ela tenha um direcionamento ao ensino. Né? O louvor existe, sempre vai existir, a adoração também. Só que ela precisa, o ensino precisa ter a maior parte do tempo. E a gente defende isso também como coordenador. É verdade, o ensino tem que sobressair na Escola Bíblica Dominical. Meu querido professor João Batista, que ferramentas podem ser utilizadas na sua Escola Bíblica Dominical a fim de otimizar os ensinos e conquistar mais alunos conscientes de suas responsabilidades no reino de Deus? No tocante às ferramentas, a gente sabe que todo trabalhador precisa das suas ferramentas. Se um médico vai atuar na sua área, ele precisa do bisturi, precisa da tesoura, precisa de uma série de coisas, além de um conhecimento prévio que ele já teve anteriormente, estudando na academia, na faixa de 5 anos, 5 anos, 6, 8, né? Então, e assim, isso é extensivo a qualquer outra profissão. Então, para a EBD ter sua efetiva, digamos assim, os seus objetivos alcançados, ela precisa necessariamente de ferramentas. Essas ferramentas, ela se resume na palavra planejamento. Né? O planejamento, ele precisa acontecer. Né? O professor precisa traçar objetivos, ele precisa criar estratégias de exposição de aula, ele precisa fazer algum tipo de dinâmica para não ficar aquela coisa muito maçante, só leituras, não sermos um professor EBD, né? Como nós vimos aqui no nosso evento, né? Da semana passada. Então, nós precisamos ter um guia. Nosso primeiro guia é a Bíblia, né? Nossa primeira ferramenta é a Bíblia. Né? Nós temos a lição, a lição da EBD trimestralmente, onde vem os assuntos, né? As 13 lições, às vezes 14. Só que dentro desse contexto, nós precisamos planejar essas aulas. Como a questão da liturgia, de ir à igreja, não é algo fácil, o professor e a igreja em si, e eu como cristão, eu preciso estar cultivando as pessoas, inclusive e necessariamente as não crentes, porque através do ensino que as pessoas aprendem. Então, nós precisamos cultivar e cativar os nossos alunos, agregar pessoas a EBD, porque nem todo mundo consegue ir ao culto à noite, porque muita gente opta por outros lazeres, mas domingo de manhã é um dia que as pessoas, teoricamente, né, poderiam ter esse tempo. Então, a gente precisa cultivar as pessoas quanto a isso. Aplicar um método de ensino que não seja cansativo, né? Nunca esquecer da aplicação da lição. Para que é mesmo que eu estou assistindo? Esse tema aqui é assim assado. Mas, como é mesmo que eu devo aplicar isso na minha vida cristã e na minha vida secular? Isso precisa ficar muito claro. É um dos passos evidentes e necessários e que não pode ser deixado de lado. E também quando a sua turma tiver ok, ou que começarem a faltar alunos, a gente pode fazer a busca ativa, né? Através de algum tipo de atividade que atraia esse aluno para a EBD. Né? E todo esse conjunto de atividades vai formando as ferramentas, né? Que o professor precisa para o ensino da EBD. Assim como a igreja também precisa, como apoia, né? Precisa estar apoiando essas estratégias com os congressos, com os seminários. Isso tudo é muito importante. Muito bem, então o professor tem N oportunidades, né, de se enriquecer para dar aula. Porque hoje nós temos, sobretudo nas escolas dominicais,
uma reclamação dos professores que não, eu não tenho recurso didático, eu não tenho um data show, eu não tenho... Mas você, até para ter um data show, tem que saber usar também o data show. Muitas vezes você tem um data show, você não sabe usar o data show, né? É verdade. Então, o professor ele tem que trabalhar com aquilo que está à sua disposição. A irmã Nilda Lima está me ouvindo agora, ela sempre contava um testemunho da irmã, sua mãe, ali no bairro da Areia, que dava aula, assim, uma coisa, era semi-analfabeta, sabia ler praticamente um pouco, mas foi alfabetizada com a Bíblia, mas ela dava uma aula, assim, de uma grandeza, porque ela lançava a mão de todos aqueles recursos que ela via que dava para encaixar na sua aula e dava uma excelente aula. Então não é desculpa o professor hoje de escola dominical por essas alegações que não tem um recurso. É claro, a tecnologia é bem-vinda e sempre será bem-vinda na questão do ensino, mas também não é desculpa, né? Para o professor relaxar e não se preparar dando uma boa aula, porque, professor João Batista, eu sei que você concorda comigo, que é um atrativo na escola dominical, é a aula que o professor vai dar. Se a aula for atrativa, no próximo domingo aquele aluno vai vir e vai chamar mais outro, olha, a aula foi boa, o professor deu uma aula, não é? Agora, se nós professores hoje, como você colocou agora há pouco, enfiar só a cara na lição, se pegar só as leituras, isso geralmente, porque de ler por ler, o aluno também tem a sua revista em casa para ler, não é isso, professor? Considerando, Ribamar, essa questão, aí eu faço essa pergunta, será que realmente nós não temos algum tipo de material que está sendo esquecido lá nos almoxarifado da igreja? É verdade. Porque um trabalho, a gente sabe que cada lição é um tema, mas há o reaproveitamento de material, há a reciclagem, provavelmente pode ter algum material lá que não é usado de forma alguma. Então, é preciso que realmente a gente faça essa análise enquanto professor. E é algo muito importante mesmo em relação à EBD que precisa ser colocado, é a responsabilidade espiritual que o professor passa a esse aluno. Esse é o maior dinamismo e, digamos assim, a recompensa que o aluno vai ter diante do professor e que o professor vai ter diante de Deus. É o que ele passa, no sentido de conduzir esse aluno nos caminhos cristãos. Exatamente, porque ele tem que produzir alunos conscientes na sua responsabilidade, né? Dentro do reino de Deus. Muito bem, você que está nos acompanhando aqui na 87,9 Nova FM e também no nosso aplicativo, estou conversando com o professor Costa Filho, tá certo? Ele que é professor da EBD aí na Coab 3 e também é coordenador daquela referida Escola Bíblica Dominical. Querido professor João Costa Filho, o senhor trabalha já há algum tempo na área da educação, né? Inclusive como professor. Aí eu lhe pergunto, né? Devido a esse contexto atual do país, onde muitas famílias têm procurado as instituições de ensino cristãs, quais são os principais desafios nessa área hoje da educação no nosso país? É um ponto delicado, mas é um ponto necessário a ser colocado, né? A gente percebe aí que as leis do país, a cada dia, elas estão acirrando contra a disseminação da palavra de Deus. Não é nem novidade se for baixada algum tipo de lei proibindo o ensino cristão secular. Por quê? Porque é para isso que o mundo caminha, para a perseguição do Evangelho de Cristo. Por que os pais estão optando em matricular os seus filhos numa escola de cunho cristão? Porque cada pai quer o melhor para o seu filho. Qual é o pai que deseja que o seu filho seja desmantelado ou seja um filho que não seja exemplar? Nenhum pai quer isso. Então, como pais, nós precisamos escolher e investir, né? E não gastar. Investir nesses filhos a partir da sua educação secular. E por que não conjugar uma educação secular com uma educação de ensino cristão? Então eu creio que mais escolas cristãs precisam ser inauguradas, precisam funcionar, ampliar as que já tem, como está sendo feito aqui em Bacabal, graças a Deus por isso, com a inauguração da escola assembleiana já funcionando há 2 anos. 2 anos, esse 2 anos. E eu já tenho planos, eu não tenho netos ainda, mas meus planos para os meus netos
é que eles estudarão lá. Por quê? Porque assim a gente tem a certeza para onde eles estão indo. Eles estão indo além de um ensino secular. Eles estão sendo guiados por uma doutrina cristã, que é aquela na qual nós acreditamos e que de fato é a verdadeira. Então, o ensino secular, ele está perigoso. O aluno está desaprendendo, né, aqueles hábitos e costumes tradicionais. As famílias cristãs já estão completamente arraigadas de novas formas de família, e isso é muito perigoso, muito perigoso. Então, cabe à igreja do Senhor, Deus dá sabedoria ao homem para isso. Na igreja nós temos todos os tipos de profissionais, inclusive professores, tem muitos professores, e a gente sabe a batalha. Eu que já milito na sala de aula há uns 27 anos, por aí assim, a gente sabe o quanto é difícil lidar com uma clientela de alunos que muitas vezes não traz os princípios básicos do respeito na sala de aula. Então, que esses princípios cristãos, que eles sejam disseminados nas escolas cristãs, e que de fato os pais possam chegar a essa conclusão de que matricular os seus filhos na escola cristã, embora ele tenha que arcar por isso, e que a gente repete aqui, não é um gasto, é um investimento. Então, isso é necessário, e ele vai colher os frutos lá na frente, quando seu filho estiver formado. Muito bem, você que ligou o rádio agora, estou falando com o professor João Batista, ele que é coordenador da EBD aí na congregação EFATá, que fica na Coab 3. A professora Rosimar, nossa superintendente, está ligada conosco, mandando um abraço aqui para o professor Costa Filho. Tá certo? Eu quero cumprimentar também ela, que é a nossa superintendente da EBD, no setor de adolescente. Um abraço, irmã Rosinha. Te aguardo aqui também, uma hora dessa, no nosso podcast da EBD, para conversarmos sobre os nossos adolescentes. Muito bem, professor João Batista. Vamos falar um pouco agora da nossa lição. Falamos porque, ainda desses desafios, né? Eu sei que você está acompanhando, é professor, na sua área. Sim. Tem o CONAB, que é um evento que traça projeto para a educação durante 10 anos, né? E esse ano, o que aconteceu ali naquele evento, né, lá foi uma aberração, né? Se você acompanha pelas redes sociais, os videozinhos que rola aí no TikTok, porque dali não se viu tudo, menos se tratar sobre educação. Então, os desafios são grandes. Louvamos a Deus pela igreja de Bacabal, que está com o desafio de construir a escola assembleiana Pastor Boaventura Pereira Souza, né? Uma escola confessional, tá certo? E que precisa, como você já disse, se levante mais escolas, porque se depender da nossa educação pública, se Jesus não intervir na situação do nosso país, a situação vai de mal a pior, tá bom? Leonardo, traz um jingle da EBD, eu volto já, continuo falando com o professor Costa Silva. Filho. É Costa Filho, senhor. Filho. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce no saber, vem com a família pra EBD. Dali não tem nada de educação, que dali, né? Uma coisa do cão que dali, senhor. Do cão, literalmente. Escola Bíblica Dominical. A educação, ela é a porta de entrada para os males da sociedade. É através da educação que as ideologias vão se incrustando através da música, através da educação, através do conteúdo dos livros, enfim. A gente vê que de vez em quando as disciplinas mudam. A gente vê que nosso tempo chama SPB, a educação moral. Isso serve para hoje? Os objetivos porque não interessa a ideologia. São os mesmos da igreja. Então, que é ensinar e fazer é discípulos. perigoso. Esses grandes encontros, eles são perigosos porque eles não estão na linha cristã. Na escola Eles estão bíblica numa linha de dominical você destruição de adquire valores. conhecimento Máximo cultural, né? E a escola dominical que determina a qualidade e o nível espiritual da Eu igreja. vi uma professora botando ideologia de gênero em matemática, porque que cabe ideologia trabalhar ideologia de gênero É na uma matemática? sólida, imadura. Tem Parece razão. assim, Não, mas a gente tem que trabalhar. Doutrinas enganosas, pregadas por Eu já falsos mestres. até que ano quase.
Já quero contrariar mesmo. A pergunta agora vai ser... A quarta. Alguns acreditam que a igreja existe só na forma de organismo e gira toda a forma organizacional. Como você analisa esse ponto de vista? Certo. Você tem oportunidade ilimitada para servir ao Senhor. É um lugar propício para a descoberta, motivação e treinamento de novos talentos. E você pode desenvolver aí no seu ministério. Eu queria andar aqui, Você se reúne com a sua família. Fortalece o relacionamento entre pais e filhos. As Tá, crianças você tá valendo. crescem na disciplina da É uma palavra boa do Senhor. lição. E o que é mais importante é que a escola dominical ela ajuda a aperfeiçoar a vida conjugal. Por dirigentes fazerem essas abordagens diárias essa semana. Os coordenadores e dirigentes. Por quê? Porque quando a pessoa, um crente mais simples, ele não vai compreender muito porque ele não vive E isso. pode ter certeza que o Eu avivamento chamei. acontece. Tô esperando Se o você não resultado frequenta do nenhuma pastor igreja Eno. ou parou de frequentar, não perca Você já vai tempo. comer Procure logo hoje. uma igreja perto de você. Eu E caso você gostaria não que o encontre Leandro uma igreja vai perto da sua comentar. casa, venha para a nossa. O endereço vai aparecer aqui embaixo. E aí A EBD vem começa às a 8h30 da manhã. Estamos te esperando. Porque é algo que tem que ser alguém que viva isso, né? Sabe? Você está ouvindo o programa EBD no Rádio. Muito bem, retornando aqui com o nosso programa EBD no Rádio, conversando com o professor Costa Filho, tá bom? Ele que é o nosso convidado de hoje, aqui do nosso programa Podcasts. E a nossa lição, irmão Costa, do próximo domingo, ela tem como tema Igreja, Organismo e Organização. E aí, dentro desse tema, eu pergunto ao senhor. Alguns acreditam que a igreja existe só de forma de organismo, ou seja, a questão espiritual, e rejeitam toda forma de organização. Como o senhor analisa esse ponto de vista desses irmãos, né? Bom, essa lição traz esse tema aqui na 6ª lição, muito importante. Por quê? Porque eu creio que muitos irmãos, membros, congregados, a noção seja apenas razoável em relação à instituição à qual eles pertencem. Então ela veio muito em boa hora para nós compreendermos essa estrutura da igreja. O que a gente entende de primeira mão por igreja, né? Primeiro vem aquele conceito de que é aquela casa, né? De porta e janela, né? Aquele onde, quando a criança aprende que igreja é isso. Mas nós, aqui já num ponto mais elevado de conhecimento, a gente sabe que a igreja, na verdade, é um organismo vivo, onde Cristo é a cabeça e a igreja de Deus, os membros. Ou seja, essa igreja precisa estar intimamente ligada com Cristo. A igreja, ela é invisível também, quando nós nos remetemos à questão da espiritualidade, né? Porque qual é a verdade, a igreja invisível nesse contexto? É aquela igreja que só Deus sabe. Porque quem é a igreja? São os salvos. Mas nós vivendo num mundo pecaminoso, de vacilantes, então só Deus mesmo para saber, nesse momento, quem é a igreja salva. Então, essa é a igreja invisível. Mas nós, enquanto igreja, organismos, nós precisamos lutar diariamente para que nós estejamos com o sangue de Cristo correndo nas nossas veias, enquanto membros dessa cabeça. Quem dirige é Cristo, mas o sangue de Cristo, que é a sua santificação, a sua purificação, os seus ensinamentos, o seu evangelho, esteja diariamente passando pelas veias espirituais, passando por todo o nosso organismo espiritual, para que nós possamos estar sendo alicerçados na palavra de Deus, estamos sendo regados, né, pela sua santidade e os seus atributos. Então, a lição fala que não há organismo sem organização. Então, por quê? Porque a gente considera aqui, pastor, que nós temos no nosso corpo o sistema nervoso, o sistema digestivo, enfim, o sistema cardíaco,
cada órgão desse exerce uma função. É uma função diferente? Sim, e deve ser. Mas todo esse sistema, ele colabora para que o organismo exista em si, para que o organismo se movimente, esse organismo seja vivo. E, como nós sabemos, a gente considerar o nosso corpo humano, nossos braços, nossas pernas, elas vão e pegam em que o nosso cérebro diz, autoriza e leva. Né? Quem leva é o cérebro. E assim é com a Igreja de Cristo. Nós não podemos perder o fio da meada de que o cabeça é Cristo. E como é que nós vamos perceber Cristo agindo na nossa vida? Através da nossa ligação, nossa intimidade diária com Ele. Deixando que o Espírito Santo domine nossa vida, que nós sejamos guiados por Ele. Então, a igreja como organismo é isso. Ela é uma unidade. É um corpo formado de partes, onde essas partes têm funções específicas. Aí eu lembro do pastor, eu lembro do porteiro, eu lembro do círculo de oração, eu lembro da mocidade, eu lembro dos líderes, da questão musical. Enfim, cada um ali exerce a sua função, mas como uma banda harmônica, todos canalizam para o mesmo louvor, né? Para a mesma adoração que é Deus. Então, não podemos abrir mão desse organismo, de sermos participantes desse organismo. E enquanto organização, uma igreja, ela precisa ter organização humana, propriamente dita. Como é que uma igreja vai funcionar se não tiver quem dirige o trabalho, quem recolhe as ofertas, quem vai evangelizar, quem faça isso e faça aquilo? Então, dentro podemos dizer, a hierarquia, certo? Da hierarquia eclesiástica, nós temos vários modelos, né? Só citando aqui, o episcopal, que a Igreja Católica adota, o presbiterial, né? Fruto lá da Igreja Presbiteriana, o congregacional e o sistema de governo da Igreja, da Assembleia de Deus, que é misto, né? É a mistura do congregacional com o presbiterial, né? Onde o pastor é eleito, né? Por uma cúpula, né? Pela Assembleia Geral. Enfim, esse ponto de vista dessa organização, ela precisa existir, porque é bíblico, né? Lá Paulo, né, já enviava missionários, ele já congregava, vamos reunir aqui, vamos escolher 7, lá em Atos, né? Vamos escolher os 7 homens cheios do Espírito Santo. Não era qualquer homem, era homem que tinha um histórico espiritual e homem que tinha capacidades humanas. Então, a Igreja de Cristo, ela está muito bem organizada, né? No caso, a Igreja como um todo, mas em particular a Assembleia, assim como as outras denominações também, elas têm uma organização, uma estrutura criada pelo homem, mas aprovada por Deus, porque Deus, ele zela pela ordem. Já disse Paulo, tudo com decência e ordem, né? E ordem. Então, a nossa igreja, a Igreja de Deus, aqui na Terra, ela precisa ser organizada e nós precisamos compreender isso. Então, essas duas estruturas são fundamentais para que o reino se propague aqui na Terra, né? Tanto o organismo, que é um organismo vivo, espiritual, e a estrutura que você acabou de... A estrutura humana, né? Sem isso, a igreja não se estabelece aqui na Terra. Professor João Batista, é uma alegria estar conversando com o senhor aqui. Eu quisera que o tempo nos proporcionasse para que a gente continuasse conversando. Mas, encerrando aqui a nossa palestra, nossa entrevista, eu pergunto para você novamente,
Você já falou do modelo, da estrutura que é do Novo Testamento, né? Esse modelo que nós temos praticamente hoje, né? Essa estrutura, né? Que Paulo mandava enviar os missionários, já saía de um ponto, já deixava a igreja estruturada e ia para outra região. Professor, eu pergunto agora para você, qual conselho você daria para aquele meu irmão, aquela minha irmã que está nos ouvindo agora, através da 87,9 FM e através também do nosso aplicativo, que essa pessoa ela almeja ingressar na área do ensino. Irmão, eu tenho uma chamada para o magistério cristão. Então, qual conselho que você, já com essa experiência, tanto na área secular, do ensino, como também na área espiritual, uma vez que você já tem idade dentro da igreja? Amém. Ensinar é sempre uma função nobre. A gente vê que Jesus Cristo, ele foi o mestre dos mestres. Ele viveu o que ele ensinou. Então, o meu conselho para quem gostaria de ingressar é primeiramente que se sinta privilegiado. Sentir-se privilegiado é um ato de gratidão a Deus. E quando a nossa alma é grata a Deus por aquilo que Deus nos oportuniza e nos proporciona, isso é de uma medida inimaginável. Ser escolhido por Deus para exercer a atividade do magistério na educação cristã, então é algo extraordinário. E essa pessoa precisa, primeiramente, ser grato a Deus, ser grata, né, a Deus, e depois ela precisa mergulhar nas ferramentas que esse ensino necessita. Né? E essas ferramentas, elas partem de ferramentas espirituais. Né? A oração, né? A interpretação, o estudo, né? Que é algo já mais humano, mas que, de onde é que vem o entendimento? Através do Espírito Santo. Então, não há como ensinar de forma eficaz se nós não colocarmos como prioridade na nossa vida a vida espiritual, a ação do Espírito Santo combinada com os nossos talentos e o nosso conhecimento. Porque o conhecimento, ele foi dado ao homem propositadamente por Deus para que fosse útil. Então, tem uma frase que diz que quem não nasce para servir, não serve para viver. Isso é aplicado a todas as pessoas. Deus capacita cada um de nós com talentos, com condições financeiras, com uma série de benefícios, as quais às vezes a gente nem digamos assim, merecedor. Mas que, como Deus precisa da sua obra, que sua obra seja efetivada, então Ele capacita. Então que nós possamos estar recebendo de bom grado, né, esse chamado de Deus para o ensino. Sabendo que esse ensino aqui de poucos anos na Terra, ele como resultado, ele trará uma vida eterna. Olha como é glorioso, né? De saber que um aluno passou aqui, você conquista um aluno na sua vizinhança, na rua, em casa mesmo. Esse aluno frequenta, cresce na palavra, já exerce cargos na igreja, se torna um grande homem de Deus. E aí, a grande bênção ainda vem depois, que é reinar eternamente, né, lá no céu, onde nós estaremos eternamente com Cristo reinando. Então isso é glorioso. Muito bem, estou conversando com o professor Costa Filho nessa manhã de terça-feira. Nosso muito obrigado por sua audiência, obrigado por ter ficado com a gente. Professor João Batista, muito obrigado por sua participação, porque eu tenho certeza que foi de grande importância a sua participação aqui dentro do nosso podcast da Escola Bíblica Dominical. E eu quero finalizar pedindo ao senhor que faça uma oração pela nossa Escola Bíblica Dominical, para os nossos professores que vão dar aula no próximo domingo, né, para que o Espírito Santo os capacite, os dê graça para transmitir os oráculos, não é, nesta preciosa Escola Bíblica Dominical. Fique à vontade, você pode orar também mandar um alô especial para quem você queira mandar, fique à vontade. Essa oração é um alô geral, né, para todos os que estão ouvindo, dizendo que você é um filho de Deus, você é criatura, mas também
precisa ser filho de Deus, aqueles que não reconheceram ainda a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, né? Precisamos estar aí alerta, né? Os tempos são maus, nós precisamos nos achegar a Deus. Eu digo isso por experiência própria, andei afastado dos caminhos do Senhor, mas graças a Deus estou de volta, estou muito feliz. Queria dar um alô para o pessoal da EFATá, né? Os irmãos efatitas que estejam ouvindo, né, o podcast, e que Deus abençoe a todos os ouvintes. Vamos orar para que Deus possa mover o seu dedo em relação ao ensino cristão, não somente em Bacabal, né, mas no Brasil e no mundo. Senhor nosso Deus, Pai Santo, de eterna misericórdia, Tu que estás, Senhor amado, no céu, através do Teu Filho Jesus Cristo, nós te suplicamos, Senhor, que venha inclinar, Senhor, os Teus ouvidos à nossa oração. Meu amado Deus, neste momento, os ouvintes que estão, Senhor, à escuta desse podcast, Senhor do céu, vai atuar nos seus corações, Espírito Santo da verdade. Nós te pedimos que venha, Senhor amado, a abençoar a Escola Bíblica Dominical, este trabalho, Senhor amado, que é um projeto Teu, Jesus amado, um projeto da igreja. Capacita, Senhor do céu, as pessoas que têm chamado para essa obra maravilhosa, Senhor amado, que nós possamos estar, Senhor dos céus, recebendo com aptidão e bom grado, Senhor amado, os ensinamentos que nós recebemos de variadas formas, meu amado Deus, que nós possamos estar nos alicerçando na Tua palavra, porque ela que é a base de todos os ensinamentos que nós passamos na Escola Bíblica Dominical. Abençoa, Senhor do céu, a cada EBD, a cada congregação, a cada irmão, a cada coração, a cada pessoa que nos ouve nesta manhã. Pai amado, tudo isso nós te pedimos em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco hoje e sempre. Ok, meu irmão, foi uma alegria estar com você. Até o próximo programa. Esses 3 minutos, música especial para o aniversário do dia, que é o irmão Antônio, vulgo japonês, aí na Betel, Trício dela 2. Dominical, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem de Deus aprender.